estou aqui muito bem acompanhada, como sempre, às terças-feiras. Doutor Eduardo Leite está aqui ao meu lado. Tudo bom, querido? Dia. Bom dia, como é que você está? Eu tô bem, tô ótimo. Que bom. Dando risada logo cedo. É, começou o dia animado, né? Precisa, né? É bom, né? A gente precisa rir mesmo, porque a gente acaba ouvindo algumas notícias aí que não são muito legais. Daqui a pouco a gente fala de política, que é a notícia que nos mais tem feito chorar. Aí você tá me triste. Aí eu vou ficar triste. Aí eu não quero acabar com a tua Aí eu vou ter que doutor falar, Eduardo, entendeu? Aí eu vou ter que falar. Aí o diretor fica bravo comigo. Eu juro que eu não quero acabar com a tua graça, mas a gente tem dois temas aqui pra conversar no programa de hoje. Não, mas é cômico também. Fala sério. É uma tragédia cômica, É o né? famoso a gente deveria rir se não fosse pra chorar, né? É aquela história. Mas vamos lá, antes de falar de política, a gente vai falar sobre o balanço da virada cultural, como foi o assunto da abertura do nosso programa, que mostra que a gente teve um número considerável de ocorrências que aconteceram ao longo aí das pouco menos de 24 horas, afinal de contas a virada teve que ser encerrada 2 horas antes por conta daquela chuva que ninguém esperava, né? Aquela quantidade de pedras, né? De chuva de granizo que aconteceu aqui em São Paulo. Mas mesmo assim a gente teve também uma participação menor da população. 4 milhões em 2013, 3 milhões em 2014. A que você atribui isso, doutor Eduardo? Essas notícias negativas com relação à virada? Ou as pessoas não estão muito preocupadas com cultura? Não, eu acho que as pessoas estão buscando diversão, entendeu? Eu acho que as pessoas estão buscando entretenimento, porque a vida eu acho que está tão sofrida, as pessoas estão sofrendo tanto que elas procuram sempre uma válvula de escape. Eu acho que a virada cultural é uma válvula de escape. Né? E as pessoas, é óbvio, muita gente, algumas pessoas vão para lá para cometer crime, mas tem muitas pessoas que querem realmente buscar diversão, porque realmente o brasileiro está vivendo uma opressão, ele está sendo oprimido, né? Ele está sendo castigado, ele está sendo uma coisa até cruel. Então eu acho que essa virada, ela dá essa, apesar de algumas pessoas não concordarem, algumas são contra, outras são a favor, outras, enfim, mas eu acho que apesar de não ser conveniente essas grandes concentrações, principalmente nesse momento tão sensível que nós estamos vivendo, ela se faz necessário esses encontros sociais, né? Eu acho muito importante para aliviar essa carga negativa que o brasileiro. Mas em contrapartida você tem outras questões negativas que ocorrem, né? Que não deveriam de ocorrer. Eu vou te dar um exemplo. O Fernando Grela, o secretário de Segurança Pública, hoje fez um pronunciamento, um balanço, e disse que a Polícia Militar fez mais de 16 mil abordagens, né? Como se isso fosse uma coisa importante. Eu acho que não deveria ter nenhuma abordagem, porque não deveria ter nenhum crime. Essa que é a grande verdade, né? Então, assim, não é você realçar a quantidade de abordagens. Mas é o trabalho preventivo que a polícia tem que fazer. Mas de qualquer forma, é o que eu estou falando para você, isso não deveria de acontecer, né? Essa quantidade, tinha que acontecer uma quantidade muito menor de abordagens. Porque as pessoas... E de crime muito menos ainda, é óbvio. Então, o que na verdade nós percebemos, uma concentração maior de pessoas a cada ano, uma concentração maior de policiamento que há necessidade de fazer e, consequentemente, você tem uma quantidade maior de arrastões, de crimes praticados, né, de pessoas baleadas, que é muito sério isso, porque as pessoas vão armadas. Né, vão com armas, vão com arma de fogo, com arma branca, com faca, ou seja, então isso, e aí você tem uma outra arma ainda, que é a questão da bebida alcoólica. Exatamente isso que eu ia comentar, então, quer dizer, você acha também que as pessoas estão vacilando num certo ponto, indo para um ambiente como esse e abrindo a guarda dessa forma? Porque quando a gente vai para um ambiente onde aglomera-se muitas pessoas, você precisa ficar com um nível de atenção um pouco maior, né? E aí as pessoas vão lá e ingerem álcool à vontade, afinal de contas tinha bebida à vontade sendo vendida ali por camelôs, bebida barata, sabe, sei lá que tipo de bebida que era, né? E as pessoas acabam fazendo, algumas delas acabam fazendo um uso abusivo. A gente até tem algumas imagens, nós não temos, mas a gente viu na mídia um rapaz que acabou sendo abordado ali por bandidos e ele estava visivelmente embriagado. Quer dizer, acabam virando presas fáceis, a gente pode dizer assim. Olha, né? Primeiro que eu acho que tem que ter, apesar de eu não sou muito a favor dessa questão de proibição. Eu acho que
proibição é você reprimir uma sociedade castigada. Tem a ver com repressão. A gente tem que ter o direito de escolher se quer fazer isso ou não, né? Só que eu acho que nessas situações, numa situação como essa, a proibição da bebida alcoólica, ela tem que ser taxativa, não tem como fazer. Como acontece em qualquer outro país. Nos Estados Unidos é proibido você beber até na rua, durante o dia, sem eventos, sem nada. Então, isso é considerado vadiagem, né? Que deveria ter. Sim, aqui. As pessoas são presas por conta disso. Se estiver embriagada, né, se passar, por exemplo, fora de uma faixa de pedestre embriagada, ela é presa, ela é conduzida até passar a bebedeira. Então, essa questão da proibição da bebida alcoólica, eu acho ela, dos destilados principalmente, eu acho isso de fundamental importância. Não é deixar por conta da sociedade de uma conscientização. Não adianta, não há conscientização numa quantidade de pessoas. As pessoas perdem completamente todo e qualquer... ela não tem mais nenhuma condição de controlar os seus atos naquele momento. Ela não vai chegar num evento desse e falar assim, não vou beber. Ela vai já condicionada a beber. Essa que é a grande verdade, porque é a diversão, é euforia, né? Essa coisa leva as pessoas como acontece nessas raves. Se você pegar nessas raves que ocorrem, nessas concentrações, nessas baladas, 95% das pessoas ou elas estão embriagadas ou elas estão drogadas. Essa que é a grande verdade. Ou seja, e 5% está lá para vendo, observando aquela coisa toda. Então, eu vejo as pessoas estão, inclusive o próprio Haddad hoje se manifestou dizendo que o formato tem que continuar. Ex-secretários da cultura também defendem que esse formato tem que continuar. A polícia militar é contra esse formato. Isso é uma coisa que eu queria que você comentasse. Você é a favor ou contra da manutenção desse formato? Porque a polícia militar está dizendo que seria interessante que as próximas edições fossem feitas em locais fechados, com controle de entrada e de saída. Mas, na minha visão, muda completamente a história. Eu vou falar para você muda o conceito do evento. Eu não sou a favor nem do prefeito, nesse formato, nem tampouco no posicionamento da Polícia Militar, que quer um evento fechado, num espaço fechado, com um tapume que pudesse ter entrada e controlar a frequência das pessoas. O governo não consegue nem controlar os presídios que é entre muros, entendeu? Ou seja, então fazer mais ou menos um evento como se fosse um presídio, ou seja, enfiar todo mundo ali. Não sou a favor nem de um formato, nem de outro. Eu sou a favor da descentralização desse evento. Eu acho que o evento ele tem que ir para as comunidades. Eu acho que nós temos 96 distritos, foram mais de 1000 apresentações. Se você pegar 10 apresentações e colocar em cada distrito 10 apresentações, você contempla todas as pessoas de uma forma democrática, ou seja, elevar o evento para a comunidade. Porque tem muita gente que não vem por estar muito distante do centro. Tem pontos aqui em São Paulo que estão a 50 quilômetros praticamente de distância do centro da cidade. Nós vivemos numa cidade que tem que ser quase 100 quilômetros de raio, ou seja, se você pegar de um extremo ao outro, nós temos quase 100 quilômetros de raio. Então o que acontece? Eu acho que tem que descentralizar. Quando você descentraliza, você não concentra 4 milhões de pessoas no mesmo lugar. Se você descentralizar, você consegue levar aquela atividade cultural para aquela comunidade e ao mesmo tempo você consegue também controlar. Por incrível que pareça, você controla, porque as pessoas da comunidade também querem também se divertir e elas também fazem o monitoramento de toda aquela situação. Então, descentralizar, para mim, seria realmente aquilo que seria o ideal, né? Descentralização disso. Então, essa é a minha posição. Não sou a favor nem de um nem de outro. Eu quero descentralizar, democratizar o evento, tá certo. Entendeu? A gente deve também, claro que enfatizar as coisas boas que acontecem num evento como esse, né? A mídia muitas vezes, e é o nosso papel também, divulgar o que aconteceu de errado, as ocorrências, a abordagem da polícia, quantos foram presos, esse lado B, esse lado negativo que realmente existe, porque as pessoas têm que saber dos riscos quando vão para um evento como esse, tem que ficar mais espertas, esse é o nosso papel também. Mas a gente precisa também dar o crédito para um evento desse tipo, que é um evento importante para a cidade, como você falou, as pessoas estão precisando de cultura, estão precisando de momentos de lazer, para justamente tirar essa nuvem negra que fica em cima da cabeça da gente no dia a dia normalmente, né? E teve muita
muita coisa bacana, como por exemplo esse ano, a novidade da viradinha cultural, né? Aonde o espaço ali em que os pais tinham acesso a brincadeiras, a música, a cultura com seus filhos. Então, quer dizer, as coisas boas também têm que ser levantadas em questão, né? Não, isso não tem a sombra de dúvida. Eu acho que a virada é importante, ela, apesar de ter algumas restrições em relação a essa enorme concentração de pessoas, né? O Brasil não é um país preparado para isso, mas de qualquer forma eu acho que é importante que você tenha esse evento, né? Tenha essa virada cultural. Então essa é minha posição. Agora, Regiane, eu também vejo com essa questão da virada cultural, além dessa questão cultural, eu acho também que essa virada cultural, ela leva o processo de conscientização das pessoas, o que as pessoas precisam, mas aquilo que elas precisam também fazer para melhorar a cidade, né? Não adianta simplesmente ir lá, beber, encher a cara, ou seja, tem que ter um processo de conscientização. Então, eu acho que a virada cultural, ela vai ainda, nós estamos no 10º ano, eu acho que nós temos aí mais alguns anos, e eu acredito que ela vai levando esse processo de conscientização para as pessoas. Isso que você falou realmente é muito importante, né, doutor Eduardo? A gente gostar mais da nossa cidade. A partir do momento em que a gente usa o espaço público, que a gente também, né, está ali participando da vida da cidade, né, usufruindo desses espaços públicos, é claro que a gente valoriza muito mais esse espaço. Então, realmente, a gente precisa entrar mais na vida da cidade. Concordo, sim. A gente vai continuar conversando. Estou voltando a falar com o doutor Eduardo. Bom, vamos concluir a questão da virada, né? A gente já deu aqui o parecer, já falou dos dados e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, né? Como é que vai ser a adesão. Porque eu fiquei triste de saber que a adesão desse ano foi muito menor. Quer dizer que as pessoas estão com mais medo. Até ouvi depoimento de uma menina que deu uma entrevista dizendo que ela foi sozinha. E, infelizmente, ela acabou sendo abordada pelos bandidos de uma forma bem violenta. Ela estava muito nervosa durante a entrevista, inclusive. E ela disse que tinha ido sozinha porque ela queria, de qualquer forma, assistir aos shows. Mas os amigos dela estavam com medo e acabaram não acompanhando. Quer dizer, teve esse fator medo que deixou as pessoas mais em casa dessa vez. Né? Eu acho que no diagnóstico, no sentimento das pessoas, nós sempre discutimos, quem trata de segurança sempre diz o seguinte, que a prevenção do crime, o primeiro ponto a ser trabalhado numa prevenção de crimes é exatamente o sentimento de segurança. A pessoa tem que ter o sentimento que efetivamente naquele local ela se encontra segura. Quando as pessoas não se encontram seguras, obviamente elas tendem a abandonar, evitar, ou seja, criar de uma certa forma ferramentas de defesa. Isso faz parte do instinto do ser humano, ou seja, se defender de algumas questões, de algumas coisas, de alguns perigos, né? Então, esse é um ponto, ou seja, por que diminuiu a quantidade? Por conta disso, é o sentimento e é um ano atípico, né? Nós estávamos até comentando, nós estamos há 10 dias do encerramento do ano, se você for pensar. Daqui 10 dias termina o ano, nós vamos só comemorar... Vai virar a Copa do Mundo. Nós vamos comemorar só o Natal agora. Né? Então, na verdade, agora vem a Copa, depois vem as eleições, né? Então acaba terminando o ano. Mas eu acho que esse é o ponto, ou seja, as pessoas realmente têm esse sentimento de defesa e automaticamente também abandonam algumas situações. Que possam ser colocadas em risco. Sem dúvida. Tá bom, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com toda certeza no que vem. Vamos falar da virada de 2015 e ver como é que foi também, né? Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto que está saindo hoje pela manhã, né? Nos principais jornais e também na televisão. Um assunto que a gente falou no começo da conversa. A gente não sabe se ri, não sabe se chora, o que a gente faz. Uma investigação da Polícia Federal, né, do Paraná, começou com a Operação Lava Jato, colocou várias pessoas atrás das grades, entre doleiro, tinha deputado no meio, um monte de gente aí sob suspeita, né, de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, quebra de decoro, uma série de situações. Estava todo mundo preso para investigação, né, sob os cuidados da Polícia Federal. De repente chegou um ministro agora e falou, o negócio é o seguinte, tem deputado no meio? É a gente que tem que ver que situação é essa. Solta todo mundo. Foi isso, doutor Eduardo? Olha, trocando em miúdos foi isso que aconteceu, não? Eu vou falar para você, isso realmente é uma tragédia, né? Gente, eu acho que história é essa? Acho que é uma das tragédias. Eu estava até comentando... É uma tragédia anunciada, né? A gente sabe o que vai acontecer. Tragédia anunciada é toda hora, é todo dia. Eu estava até comentando ontem à noite, inclusive. É muito engraçado a justiça brasileira, né? Eu percebo o seguinte, enquanto o juiz da ponta, que nós chamamos de juiz de primeira instância,
instância, o juiz operacional, que é aquele que recebe a denúncia, aquele que logo recebe a notícia do crime, né? Que é um juiz que faz as audiências, que atende as vítimas, que está ali para poder tentar diminuir aumentar o sentimento sobretudo de segurança e tirar os criminosos da rua. E eu percebo que esses juízes, esses magistrados, eles enxugam gelo. Porque enquanto eles estão prendendo, enquanto eles estão decretando, botando na cadeia esses políticos, colocando na cadeia essas pessoas que acabam desviando dinheiro público, que é o caso do Paulo, né, que estava preso, que é o ex-diretor da Petrobras, né, que numa tentativa, ele só foi preso porque numa tentativa, ele com as duas filhas e mais os genros tentaram acabar com provas, destruir provas, e aí veio a decretação da prisão até para assegurar a investigação. Esse Paulo foi preso, o ex-diretor da Petrobras foi preso e se encontrava preso, até que vem um ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, deve dar nome aos bois. Esse que foi nomeado agora recentemente, e que ajudou os mensaleiros a se livrarem da última condenação. Um deles, né, que colaborou, obviamente, para votar contra, né, a formação de quadrilhas, também. Esse daí que votou a favor dos mensaleiros, né, esse Teori Zavascki, do Supremo, deu o quê? Mandou revogar, ou seja, botar todo mundo na rua, inclusive o próprio Paulo. Paulo já foi para a rua, ou seja, concedeu a liberdade para todos. E o juiz de primeira instância do Paraná, acho que é Mori, o nome dele, Sérgio Moro, juiz federal, justificou, inclusive, dizendo o seguinte: olha, eles estão fugindo. Tem alguns que foram decretados à prisão porque já foram presos no aeroporto, ou seja, estão indo embora. Mas não quis saber. Botou todo mundo na rua e diz o seguinte: o juiz deve ter mandado o processo para o Supremo Tribunal Federal, uma vez que há ligação com alguns deputados. Alguns deputados estão sendo investigados e eles ainda continuam na condição de deputados. Por essa razão, primeira instância não pode investigar esses deputados federais, tem que ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não são todos deputados, qual a justificativa que ele deu para os outros? É crime conexo, ou seja, quando há uma conexão e tem autoridade federal envolvida, sai da competência de primeira instância e vai para a competência do Supremo Tribunal Federal. Só ele, o Supremo Tribunal, ele julga presidente da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, só eles podem efetivamente julgar essas autoridades. Então, como havia, o Paulo não, o Paulo na verdade era ex-diretor. Então, consequentemente, tramitava lá na primeira instância, lá no Paraná. Entretanto, durante as investigações da Polícia Federal, se constatou que alguns deputados estavam envolvidos, através de interceptação de linha telefônica, de gravações, perceberam a conversa de alguns deputados com doleiros, com esse pessoal todo. Então, consequentemente, aquele juiz, o juiz federal Sérgio Moro, perde a competência, né, de primeira instância e tem que remeter o processo para o Supremo Tribunal Federal. E o juiz estava o quê? Segurando porque estava em processo de investigação. E aí, essa foi a justificativa do ministro Teori Zavascki, dizendo o seguinte: tinha que ter mandado o processo para o Supremo. Por essa razão, põe todo mundo na rua. Coloca tudo. E ele insistiu, ou seja, ainda o juiz Sérgio Moro está insistindo. Mandou pedir esclarecimento para o ministro Teori para saber se pode colocar todo mundo na rua, não, ou só o Paulo. Né? Por quê? Porque ele, na verdade, está segurando aí do pessoal, mas pode responder um processo por desobediência, ou seja, porque o ministro já mandou colocar na rua. Mas ele está assumindo risco, então. E o ministro mandou colocar todo mundo na rua, não tem só esse ou aquele, todo mundo vai para a rua. Então, aí você começa a perceber de que efetivamente é um país que é um país da impunidade, a partir do momento que o ministro manda colocar todo mundo na rua, gente que desviou. Eles movimentaram mais de 20 bilhões. 20 bilhões. É quase a mesma quantidade de dinheiro gasto para fazer os estádios e toda a Copa do Mundo, toda a infraestrutura. Todas as obras foram feitas. 20 bilhões. Sem falar o negócio da Passadina lá, ou
A compra da refinaria. A compra da refinaria americana, enfim, sem contar isso. Ou seja, então é muito dinheiro. 20 bilhões, lembra que eu sempre digo? Quando se desvia, cada $1 que se desvia é alguém que morre na ponta. Mas ele não poderia assumir a condução dessa investigação sem libertar essas pessoas, sem anular todo o trabalho que foi feito pela Polícia Federal? O que ele poderia... Não anulou nada, que na verdade o procedimento vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas por que liberar essas pessoas? O que ele poderia ter feito é o seguinte, determinado que o juiz mandasse o processo com urgência para o Supremo Tribunal Federal e analisasse as provas existentes nesse processo, o que existia de informações para que ele pudesse tomar, aí sim tomar uma decisão. Na cadeia ou não? Ele concedeu liminar. O que é uma liminar? Alguém que vai lá, o advogado entra com um pedido de liminar para, ou seja, olha, há uma ilegalidade na prisão e precisa colocar na rua. Ele simplesmente analisou os poucos documentos que existia nesse mandato de segurança, né? Olha, nesse habeas corpus, né? E obviamente ele estava convencido de que havia uma ilegalidade, então coloca todo mundo na rua, né? Se você for pensar, o juiz também está correndo risco. Por quê? Porque ele pode responder uma desobediência aí por conta de não ter acolhido a determinação do ministro Teori, entendeu? Isso não teria que ser feito por todo o colegiado ali no caso? Não teria que ter a decisão de mais de uma pessoa? Pode ser unilateral como foi nesse caso? É monocrática, né? Uma decisão monocrática é a decisão de uma única pessoa. Não porque ele foi designado relator. Na hora que você distribui, na hora que você protocola um habeas corpus, é designado um ministro para poder cuidar daquele processo. Tá. Entendeu? Quando vai para o plenário, sim, aí é a decisão de todos. Mas ali não, ali é uma decisão individual, é uma decisão do próprio ministro. Então o ministro solta ou prende. Tá. É ele que solta ou prende, né? Quando isso vai para, de repente vai para o presidente do Joaquim Barbosa, é diferente. Ele também decide monocraticamente, né? Então são decisões que é engraçado, né? Quando a decisão do Joaquim manda revogar, por exemplo, não trabalha mais e vai ficar preso, aí cria-se uma polêmica dizendo que o Joaquim Barbosa está praticando atos autoritários, daí por diante. Quando coloca na rua, quando solta, aí sim todo mundo aí começa a festejar a soltura, né? Então eu acho que esse é o país. Eu sempre estou dizendo o seguinte, até para finalizar, o Brasil, se você for pensar, o Brasil é realmente uma nova Cuba da América Latina. Porque Cuba começou assim. Cuba começou exatamente dessa forma. Quem tinha dinheiro na época que Fidel assumiu, quem tinha dinheiro foi embora do país. E sabe o que vai acontecer no Brasil? Quem tem dinheiro no Brasil vai embora do Brasil. E eu quero ver o que vai sobrar para o Brasil. Não vai sobrar muita coisa, porque vai sobrar só o que é a classe miserável. E aí eu quero ver, o Brasil vai virar uma Cuba daqui a algumas décadas. E as nossas instituições todas sucateadas, é o que está acontecendo. Então esse é o problema, ou seja, o Brasil é a Cuba. É a Cuba do século XXI. Entendeu? Bom, deixa eu lembrar os nomes aqui, entre os presos que estão sendo soltos agora com essa nova decisão do ministro Teori Zavascki, os parlamentares são André Vargas, né, sem partido, ele que é do Paraná, Luiz Argolo, Solidariedade da Bahia, e Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. O André Vargas, ex-PT, né? Ele está sem partido agora, né? Mas ele era do PT antes. É porque teve algumas pessoas que parece que ou pediram o desligamento do partido, ou foram colocadas, ou pediram para que saíssem do partido, enfim. Então sempre teve essa questão. Mas esses deputados, não, eles estão respondendo. Não, eles estão respondendo, é verdade. Então, entre os presos estão Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, é verdade. Quem está envolvido no processo. Eles estão sendo investigados, tá? Agora, quem estava preso é o doleiro. Paulo Roberto e o doleiro Alberto Youssef. Exato, e mais algumas pessoas que faziam um segundo escalão do crime, né? Um segundo escalão do crime. Bom, o assunto é complexo, a gente vai continuar acompanhando, é claro que a gente não vai deixar isso passar, né? Vamos tentar continuar a entender melhor todo esse processo, o que vai acontecer a partir de agora que o STF vai assumir aí as investigações e o andamento do processo. Olha, né? Eu diria o seguinte, tem tanta coisa que eu levantei de manhã, é que a gente não tem tempo para poder falar, mas vou falar, você tem tantas outras coisas
que realmente compromete o futuro desse país, né, que realmente a gente fica assustado. Eu tenho que dar risada de manhã para poder não chorar. Para poder aguentar isso tudo, né, doutor Eduardo? Bom, infelizmente. Guarda esses assuntos que é pauta para nossa próxima conversa, com toda certeza, tá bom? Para você fazer contato com o doutor Eduardo, é só você entrar no Facebook e acessar ali 500 melhores júris, tá bom? Obrigada, meu querido. Até a próxima. Para vocês. Para você também. Ótima semana. Até terça que vem.